Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Eu sou Pascal Lotas e hoje estou novamente com o professor Syed Marangi, da Universidade de Teherã. Syed, seja bem-vindo de volta. Manu Rodrigues bem pelo convite. Sabes uma gritada barisi participou new. Fico muito feliz em ter você de volta, porque assim você pode nos trazer, claro, as atualizações do Irã, de Teherã. A gente está falando hoje na quarta-feira, dia 29 de abril. Já estamos na terceira semana do cessar-fogo, ou talvez até na quarta, depois de 7 semanas de guerra. E ainda estamos dentro desse cenário de conflito. O contrabloqueio continua. Os americanos seguem muito agressivos. Você pode nos contar um pouco como estão as coisas no Irã neste momento? As coisas no Irã estão normais, ou pelo menos tão normais quanto podem estar nessas circunstâncias. De modo geral, as pessoas com quem eu converso parecem acreditar que os Estados Unidos e o regime israelense vão em breve realizar um segundo ataque, uma segunda onda de investidas, dando continuidade à guerra. Isso provavelmente deve acontecer nos próximos 3 ou 4 dias. Claro, não é algo certo. É só o que as pessoas comentam. É o desfecho mais provável dos acontecimentos, levando em conta a postura regional dos Estados Unidos, as atividades militares americanas e, claro, as realidades políticas com as quais estamos lidando. Então não dá para dizer com certeza que os Estados Unidos vão atacar, mas a crença é de que nos próximos dias isso é bem provável. E eu imagino que, se for esse o caso, talvez eles façam isso quando os mercados estiverem fechados, porque é algo que eles gostam de fazer. Matar pessoas, mas sem interromper o funcionamento dos mercados. Aparentemente, os americanos trouxeram muito equipamento para operações terrestres, tanto para ações que podem acontecer em território iraniano, perto do Golfo Pérsico, quanto para operações que podem ocorrer bem dentro do Irã. E claro, o poder aéreo e os mísseis já estão posicionados também. Os iranianos, por outro lado, estão se preparando militarmente, e o governo também tenta preparar a sociedade para garantir que não faltem produtos essenciais nos próximos dias. Afinal, o cerco que os americanos impuseram é basicamente voltado contra os iranianos comuns. Não é tanto contra os militares. Na verdade, não é contra os militares. A intenção é impedir o acesso a remédios e alimentos. Outros suprimentos, para que os iranianos possam chegar aos mercados, ao comércio dentro do Irã. E a ideia é impedir que o petróleo iraniano seja vendido para comprar muitos desses produtos, alimentos, bens e suprimentos médicos que os iranianos usam todos os dias. Então o governo está ocupado conversando com os países vizinhos, fazendo acordos com eles, para poder importar e exportar mais do que antes pelas fronteiras com o Paquistão e até com o Afeganistão, o Turcomenistão e a Ásia Central. Pelo Turcomenistão, claro, o Irã se conecta à China e pelo Mar Cáspio, à Rússia e ao Cazaquistão. E depois, pelas fronteiras do norte, com a República do Azerbaijão e a Armênia, e também com a Turquia e o Iraque. Então, o Irã está se preparando para reduzir a dor que os americanos querem causar. Enquanto isso, por causa da política dos Estados Unidos, o Estreito de Hormuz continua fechado e a crise econômica global piora a cada dia. E é realmente impressionante que Trump esteja sacrificando a economia mundial por causa de Netanyahu, de um regime israelense, e que um regime genocida tem o poder de decidir o destino de bilhões de pessoas, até mesmo daquelas cujos governos têm apoiado o genocídio, como os europeus, os canadenses, os australianos e os neozelandeses. Todos eles estão sofrendo por causa dessa crise global. E todos apoiaram o extermínio do povo palestino em Gaza. É interessante o que você está dizendo, que o Irã está se preparando para a próxima fase e para o nosso próximo ataque cinético. Muita gente tem comentado na internet, tipo,
ah não, a gente precisa avisar o Irã que isso é só uma manobra. Mas eu não acho que o Irã precise ser avisado por ninguém sobre nada. Quer dizer, é claro que o cessar-fogo atual também é do interesse do Irã, mas isso, ao que parece, não significa que haja qualquer tipo de acomodação da parte deles, né? Agora, a questão para mim é se os Estados Unidos ainda têm capacidade de continuar essa guerra. Na mídia tradicional dos Estados Unidos, a gente chegou a ler que o país usou entre 40% e 50% da sua capacidade de mísseis, da sua capacidade de ataque. E alguns colegas meus, que eu já entrevistei antes, como Stephen Starr, falam em 70% a 80% dos mísseis Patriot e THAAD que já se foram. Simplesmente acabaram. Não estão mais disponíveis. Então, qual é a sua avaliação real sobre a capacidade dos Estados Unidos de continuar a fase cinética da guerra? Porque, na minha interpretação, a gente já entrou numa fase não cinética, em que estão sendo aplicadas táticas de estrangulamento, e o bloqueio, nesse sentido, acaba sendo uma... Sabe, ser uma versão do... Como é mesmo a palavra? Já existia antes, certo? As Nações Unidas, as sanções turbinadas, né? Super sanções, sanções com reforço militar. Como você vê isso? Bom, mais uma vez, um ataque militar contra o povo iraniano não é algo certo, não é inevitável. A gente não sabe o que os Estados Unidos vão fazer. Mas o fato é que eles levaram muito equipamento e muitas tropas para a região, e isso custa caro. E o clima está esquentando. Você sabe, aquela região, o Golfo Pérsico, a Península Arábica, fica muito quente e muito úmida, muito rápido. E o verão é praticamente insuportável para pessoas comuns, especialmente se não tiver eletricidade ou se elas estiverem trabalhando ao ar livre durante o dia. Oi, uma pausa bem rápida, porque eu fui banido do YouTube recentemente. E embora eu já tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, pense em se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotats.substack.com. O link vai estar na descrição aqui embaixo. E agora, vamos voltar para o vídeo. Agora, maio é o mês de transição. No fim do mês, o calor já fica intenso. E aí vem junho, julho, agosto e setembro. Meses muito difíceis. Então vai ser bem complicado para os americanos manterem as tropas aqui, com todo esse equipamento. É muito caro. Por isso a suposição é que antes de esquentar de vez, essa seria a última oportunidade para os Estados Unidos lançarem um ataque antes que a situação fique insuportável para os soldados. Claro, isso não quer dizer que eles não possam fazer isso num mês de muito calor. Também não quer dizer que esse ataque vá acontecer nos próximos dias. Mas é muito provável, especialmente depois de todos os gastos que eles tiveram, os muitos bilhões de dólares que gastaram só para trazer essas tropas até aqui. Mas claro, as sanções, ou o cerco que eles impuseram ao país iraniano, têm o objetivo de fazer os iranianos se ajoelharem. Só que, na minha opinião, o erro de cálculo acontece em pelo menos dois níveis. Primeiro, eles enfrentaram o ataque dos Estados Unidos e do regime israelense com a ajuda dos regimes do Golfo Pérsico, como o Kuwait, os Emirados, a Arábia Saudita, o Bahrein e o Catar. Eles atacaram a nação iraniana por quase 40 dias, 39 dias, durante a Guerra do Ramadã, e fracassaram. E o motivo é que o povo iraniano é extremamente resiliente e também mostrou ser extremamente resistente. E claro, as forças armadas do Irã foram estruturadas de um jeito que impediu qualquer tentativa de enfraquecer suas capacidades defensivas e ofensivas. É uma estrutura única, algo novo na arte da guerra, e que vai ser estudado nos próximos anos por países do mundo todo, especialmente por aqueles que querem resistir a impérios. O que o Irã fez vai servir de modelo, eu acho, que pode e vai ser repetido em outros lugares. Então, sim,
O que eu estava dizendo é que o cerco vai ter o mesmo resultado, porque eles fracassaram em travar uma guerra aberta contra o povo iraniano. Não há motivo para achar que a mesma força e resistência do povo iraniano não vão ajudar a superar também essa fase. Com ou sem um ataque militar, com ou sem uma nova onda de agressões, junto com esse cerco que causa fome, eu acho que o resultado vai ser o mesmo. Os Estados Unidos também impuseram um cerco ao resto do mundo, e isso começou bem antes. Em outras palavras, já estamos há 2 meses nessa crise econômica global criada por Trump, Netanyahu e, claro, pelo lobby sionista. Então eu acredito que, no fim das contas, o sofrimento no mundo todo, na região e no Irã, vai continuar. Mas, para mim, está claro que os Estados Unidos ainda assim vão fracassar. Você interpreta o que o Irã está fazendo no Estreito de Hormuz, como a maioria da mídia tradicional, como um bloqueio? Porque, para mim, não parece ser um bloqueio, já que os navios ainda conseguem passar. Certo? É algo bem seletivo. Os amigos podem atravessar, e quem se alinha com o inimigo não. É relativamente simples. Além disso, tem a questão de cobrar por isso. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Países como o Japão, onde eu estou agora, vão ficar muito preocupados em garantir que o petróleo continue chegando. E o Japão nunca teve uma relação ruim com o Irã, pelo menos não no passado. Será que existe a chance de países como o Japão procurarem o Irã e dizerem, olha, podemos fazer um acordo entre nós para que as nossas cargas passem? E o Irã tentar fazer esse tipo de acordo seletivo com terceiros para abrir o estreito do lado deles? Bom, se eu não estiver enganado, um navio japonês realmente passou pelo Estreito de Hormuz ontem. Acho que era um super petroleiro, se não me engano. Então isso é verdade. Você tem razão. O Estreito de Hormuz nunca foi fechado pelos iranianos. O Irã só bloqueou o comércio ligado a países que estavam envolvidos na guerra contra ele. Os países que eu mencionei antes permitiram que os americanos usassem seu território, seu mar e seu espaço aéreo para travar guerra contra o Irã. O Irã tem impedido que navios desses países ou ligados a eles passem pelo Estreito de Hormuz. Mas navios chineses, russos e iraquianos, esses e outros de países amigos do Irã, têm conseguido passar sem problema. Mesmo alguns desses navios, de países cujas mercadorias estão sendo apreendidas, vêm justamente desses países que participaram do ataque ao Irã. Então, por exemplo, se eu não estiver enganado, o superpetroleiro japonês, o petróleo dele veio de um desses 5 países. Pode ter sido da Arábia Saudita ou dos Emirados, não tenho certeza de qual. Mas ele passou por lá. E claro, como os iranianos já disseram, vai haver uma taxa de passagem. Isso porque esses países do Golfo Pérsico, que ajudaram no ataque ao Irã, destruíram a vida de dezenas de milhares de famílias iranianas e contribuíram para destruir parte importante da infraestrutura do país. Então, eles têm que pagar reparações. Mas o Irã nunca fechou o Estreito de Hormuz. Na verdade, o acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, depois de 39 dias de guerra, tinha como objetivo permitir que mais navios vindos dessas 5 ditaduras familiares árabes ricas passassem pelo Estreito de Hormuz. Só que, como os americanos violaram o acordo, ao permitir que o regime israelense desrespeitasse o cessar-fogo, os iranianos disseram que, enquanto continuarem bombardeando o Líbano e massacrando os libaneses em violação ao cessar-fogo que foi acertado, o Irã também vai deixar de cumprir sua parte e não vai permitir a passagem de mais navios desses 5 países pelo Estreito de Hormuz. Quando Netanyahu foi obrigado, depois de 10 dias, a aceitar o cessar-fogo, que ele agora está violando de novo e matando pessoas todos os dias, como em Gaza, os iranianos, quando ele aceitou inicialmente, depois desses 10 dias, disseram, nós vamos permitir que esses navios extras passem, navios pertencentes a esses regimes.
Mas aí o que o Trump fez? Ele disse, bom, eu vou manter meu bloqueio sobre os portos iranianos, o que também é uma violação do acordo de cessar-fogo. Eu vou manter isso. Então os iranianos responderam, se vocês vão violar o lado de vocês no acordo, então nós também não vamos cumprir o nosso. Os seus aliados, os seus representantes no Golfo Pérsico, não podem importar nem exportar por causa do papel que tiveram nessa guerra, enquanto vocês continuarem com essas violações. Olha, isso faz todo sentido. Na minha visão, a estratégia do Irã se baseia em dois pilares: a defesa em mosaico, no campo militar, e o princípio do olho por olho, para restabelecer a dissuasão. Agora, se você acha que existem outros pilares que valem a pena mencionar, eu gostaria de ouvir. Mas eu tenho uma pergunta mais específica. Esse pedágio, em que moeda o Irã exige que ele seja pago? E você tem alguma informação sobre quais canais estão sendo usados? Porque, claro, essa é uma forma muito interessante de não receber dinheiro diretamente, mas sim moeda estrangeira, que depois pode ser usada nos mercados internacionais para comprar produtos de fora. Se o mecanismo já estiver montado, eu imagino que funcione por meio de um terceiro país, como a China ou algo assim. Mas você tem alguma informação sobre como esse mecanismo realmente deve funcionar para obter essa moeda? Bom, primeiro eu preciso dizer que nessa guerra, que claro, o Irã não começou, se você ouvir ou assistir à mídia ocidental, vai achar que o Irã começou a guerra. Mas o Irã nunca escalou o conflito em nenhum momento. Mesmo quando o Irã passou a atacar, digamos, instalações de petróleo ou gás na região do Golfo Pérsico, em países que ajudaram os Estados Unidos e o regime israelense nessa guerra, isso só aconteceu depois que as instalações iranianas de petróleo e gás foram atacadas. Em outras palavras, durante toda a guerra, quem escalou foram os países ocidentais, os Estados Unidos, Israel e, por consequência, seus aliados. Sempre que eles aumentavam a ofensiva, o Irã respondia. Sempre que eles faziam um ataque, o Irã revidava. Então os iranianos nunca começaram uma escalada, nem iniciaram ataques contra infraestrutura crítica ou algo do tipo. Sobre o Estreito de Hormuz, eu não tenho os detalhes. Ouvi versões diferentes. Imagino que parte disso provavelmente aconteça pelos mesmos mecanismos que o Irã usa para vender seu petróleo no mercado global, o que, na minha opinião, é um processo bem sofisticado para garantir que os americanos não consigam bloquear. Ouvi dizer que a moeda chinesa é usada. Também ouvi que eles têm incentivado o uso da moeda iraniana para que as empresas sejam obrigadas a operar com ela. Enfim, ouvi coisas diferentes. Eu imagino que seja uma combinação de diferentes moedas, provavelmente porque o Irã não precisa de apenas uma moeda, ele precisa de várias para o comércio e os negócios. Mas eu diria que usar a moeda chinesa deve ser uma prioridade, já que a China é o parceiro comercial mais importante do Irã, assim como é para a maioria dos países do mundo hoje. Só que isso não foi divulgado oficialmente, então eu não tenho certeza. Acho que muitas empresas de transporte marítimo, quer dizer, depois de alguns meses vai ficar mais claro como isso funciona, mas eu imagino que eles negociem com diferentes companhias e diferentes pessoas e talvez usem meios variados para realizar essas trocas em ocasiões diferentes. Seria muito interessante entender isso melhor. Eu imagino que o Ministério das Relações Exteriores deve estar muito ocupado, também trabalhando com as embaixadas dos países que querem participar, porque uma das opções sempre são os acordos bilaterais de compensação, públicos ou não. Mas provavelmente a gente não vai descobrir isso tão cedo. Agora, ontem vimos que os Emirados Árabes Unidos anunciaram a saída da OPEP. Como você interpreta isso? Tem alguma relação, direta ou indireta, com a guerra? E você acha que é um movimento para agradar os Estados Unidos? Ou, pelo contrário, é mais um sinal de que a estrutura a qual estamos acostumados está realmente se desfazendo? Como você enxerga essa situação?
Eu acho que os Emirados estão fazendo isso para se aproximar dos Estados Unidos e do regime israelense. Mas eu acredito que o regime dos Emirados Árabes Unidos ainda não entendeu direito como as coisas mudaram. A gente não vai voltar ao passado. E não vai mais existir aquele Emirado que conhecíamos há 2 meses e meio, 3 meses, 6 meses atrás. Essa era acabou. Aquela elite ligada ao Epstein, a classe bilionária, muito do dinheiro, o dinheiro sujo, que passava pelos Emirados, eu acho que não vai mais para lá como antes. E isso é algo bom, tanto para o povo da região quanto para os próprios Emirados. O dinheiro do tráfico vindo do Afeganistão, que tem sido uma tragédia para toda a região e até além, passava todo pelos Emirados. Praticamente todo o dinheiro do tráfico ao longo dos anos, especialmente durante a ocupação americana no Afeganistão, quando a produção disparou. Quase tudo passava pelos Emirados. Muitos dos minerais roubados de países africanos, por meio de guerras sujas e do apoio a milícias em diferentes lugares, esses recursos que são saqueados, o ouro e outros elementos valiosos do subsolo, o dinheiro passa pelos Emirados. E o próprio ouro, assim como outras riquezas africanas que são roubadas, em grande parte também passam fisicamente pelos Emirados. Então, essa era acabou. E os Emirados, que eram esse centro dos ricos e da elite, não vão voltar a ser isso. E se a guerra continuar, eu acredito que talvez o próprio regime não sobreviva, dependendo de como as coisas se desenrolarem. Porque, se por exemplo, os Estados Unidos entrarem em outra guerra e começarem a atacar, como já ameaçaram fazer, a infraestrutura crítica do Irã, então o Irã vai fazer o mesmo com os aliados dos Estados Unidos, porque são eles que estão facilitando isso. Lembre-se, sem esses 5 países, uma guerra contra o Irã não seria possível, porque eles usam o território deles tanto para apoio logístico quanto para realizar os ataques de fato. E tudo isso é subsidiado. Todas as despesas na Península Arábica são pagas por esses governos. Não é comum. Bom, eu não sei os detalhes sobre o Japão, mas, por exemplo, no caso do Japão, acho que os Estados Unidos não pagam por aquelas bases. Mas o Japão, se não me engano, não paga pela eletricidade, pelo fornecimento de água, enfim, em todas essas bases, o Japão arca com muita coisa. O Japão paga por muita coisa. Faz parte do acordo. É como uma proteção pelas bases, que vem basicamente com pagamentos japoneses. Não é tudo, mas é uma boa parte. Bom, tudo é pago por mês. Tudo. Então, os americanos estão basicamente travando essa guerra, em grande parte por meio do financiamento desses países. Ou seja, não é só o território deles que está sendo usado, é também a riqueza deles. Esses países quiseram ficar com os dois lados, participar do ataque ao Irã e, ao mesmo tempo, dizer que são neutros. Isso é impossível. É um insulto à inteligência dos iranianos. E toda vez que repetem esse discurso, os iranianos ficam cada vez mais irritados. Mas, de qualquer forma, se os Estados Unidos retomarem a guerra, os iranianos vão reagir, assim como fizeram antes. Se os americanos escalarem, os iranianos vão fazer o mesmo. E eu acho que isso vai ser o fim desses países. Porque se a infraestrutura crítica deles for destruída no verão, a vida simplesmente não vai ser sustentável. Todo mundo vai ter que sair. E aí você vai ter, literalmente, muitos milhões de pessoas deixando esses lugares, são 5 países, milhões de pessoas indo embora, indo para o Iraque, para Omã. E então eu acredito que uma depressão econômica global, não uma recessão, mas uma depressão, vai ser inevitável. A minha previsão, quando vimos o que aconteceu com os estados do Golfo, foi que isso criaria uma enorme pressão geopolítica sobre eles para se afastarem dos Estados Unidos. Digo, só pelo fato de perceberem que os Estados Unidos não são capazes de defendê-los, e pior ainda, estão dispostos a jogá-los de lado e aceitar que sejam destruídos no meio da guerra. Agora, se desvincular completamente dos Estados Unidos,
E se livrar das novas bases é algo que vai levar muitos e muitos anos. E, na verdade, o Irã acabou acelerando esse processo, porque destruiu boa parte disso. Mas você viu algum sinal político nas últimas semanas que indique que está acontecendo uma reavaliação, pelo menos em alguns desses países? Porque, veja, a gente tem, e você mesmo mencionou Omã, certo? Que tem uma estratégia bem diferente ao Irã e é muito mais neutro, digamos assim, do que os outros. E isso não está sendo percebido, aos poucos, nessas monarquias do Golfo, ou ditaduras, como você destacou? Ou será que elas estão tão estruturalmente ligadas aos Estados Unidos que é impossível para essas lideranças realmente se desvincularem? Bem, você está absolutamente certo. Omã não é, como você basicamente estava sugerindo, neutro. O país é muito próximo dos Estados Unidos, mas é neutro o suficiente para o Irã. Por isso, o Irã mantém relações muito boas com Omã. O ministro das Relações Exteriores iraniano acabou de visitar o país, numa viagem regional que incluiu Paquistão, Omã e Rússia. E tenho certeza de que durante as negociações em Mascate, a capital, eles discutiram como lidar com essas 5 monarquias. Mas o que estamos vendo na prática é exatamente o oposto. Neste momento, um grande número de tropas terrestres americanas está se reunindo nesses países, no Kuwait, no Bahrein e nos outros. E um grande número de aviões para fornecer combustível de jato e reabastecer bombardeiros e caças que vão atacar o Irã está se concentrando na Arábia Saudita. Junto com o regime israelense. Então agora, todos eles estão fazendo o contrário. Estão permitindo que os americanos se preparem para um novo ataque contra o Irã. Se é porque são apenas fantoches, ou porque seus líderes estão comprometidos, é difícil dizer. Assim como, por que o Trump faz isso, afinal? É porque ele está comprometido? É por causa dos arquivos do Epstein? É porque foi comprado pelo lobby sionista e pela oligarquia? Não dá para saber. Não existe uma resposta definitiva para a gente avaliar, mas é bem provável que todos esses caras estejam comprometidos de alguma forma. Essas monarquias, como você sabe, sempre estiveram ligadas ao Ocidente. Mandam suas famílias para lá. São muito ricas. Eles roubam uma parte enorme da riqueza do país para eles mesmos. E as elites, que são super ricas e cuja riqueza geralmente é ilegítima, dá para imaginar que elas têm muitos esqueletos no armário. Então, para mim, é muito difícil imaginar que elas estariam dispostas a se afastar dos Estados Unidos e dizer algo como, olha, nós não. Quer dizer, se eles dissessem isso, se esses 5 países juntos, daqui a 2 horas, anunciassem num comunicado conjunto que não vão permitir que seu espaço aéreo, seu território e seus mares sejam usados pelos Estados Unidos para fazer guerra contra o Irã, e que vão se manter totalmente neutros, e que os Estados Unidos não têm permissão para fazer nada disso. A guerra acabaria. Estaria terminado. E aí a gente poderia seguir para a próxima etapa só com essa declaração. Porque, como eu disse, do ponto de vista logístico, seria impossível para os americanos travarem uma guerra. Eles poderiam fazer alguns ataques limitados ao país, a partir de Diego Garcia, ou pelo espaço aéreo da Síria, pelo Mediterrâneo, pelo regime israelense e assim por diante. Poderiam também sobrevoar o Iraque ilegalmente, já que o governo iraquiano não aceita nada disso. Mas isso seria algo muito limitado e muito difícil para os Estados Unidos. Basicamente, isso significaria que a guerra acabou. É por isso que é tão importante neutralizar mais partes do mundo, porque isso torna a guerra mais difícil de ser colocada em prática, simplesmente pela questão do acesso a certos lugares. Mas eu participei de um seminário muito interessante em Tóquio, na sexta-feira passada, organizado por colegas de outra universidade, com um pesquisador iraniano.
E ele interpretou a guerra que está acontecendo e o resultado dela como algo que vai levar a uma relação mais transacional entre o Irã e os Estados Unidos, e de forma mais ampla entre o Irã e os países da sua vizinhança. Eu perguntei a ele se não via também a ideologia, a luta anticolonial e a luta antisionista como parte desse processo. E ele descartou completamente. Disse não. O tempo das ideias românticas sobre o que é a guerra já passou. Agora é só uma questão de o que eu posso conseguir em troca de quê. Como você vê isso? Até que ponto existe, de fato, um elemento do Irã tentando manter vivo não só a si mesmo, mas também o eixo da resistência, e a resistência contra o projeto colonial do Ocidente? Isso é fundamental. Não há absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. E as evidências estão aí. Dá para ver todo dia. Todo o problema entre o Irã e os Estados Unidos começou com a Revolução e com o fato de que os iranianos se afastaram do campo americano e quiseram ficar fora dos dois blocos, o ocidental e o oriental. Claro, o bloco oriental nem existe mais hoje. O mundo é bem diferente agora. Mas naquela época, quando ainda existia um bloco oriental, os iranianos queriam se manter separados. E foi por isso que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos foram hostis ao Irã. E é por isso também que os dois apoiaram Saddam Hussein no ataque dele. Mas é claro que o Ocidente fez coisa muito pior. Eles deram armas químicas para o Saddam usar amplamente contra os iranianos. Eu, pessoalmente, sobrevivi a 2 ataques químicos. Então, se você lembrar, antes eu falei de um livro chamado Going to Tehran. Acho que as pessoas deveriam ler. E acho que os autores são 2 pessoas que trabalharam na Casa Branca, 2 acadêmicos muito bem formados. E é um livro muito bom. Eles explicam muitas das mentiras e mitos que existem sobre o Irã e mostram que o lado americano também é muito ideológico. E eles diziam que o caminho que os Estados Unidos estavam seguindo levava à destruição. E no fim, eles estavam certos. Eles foram atacados, marginalizados e demonizados pelos antigos amigos e colegas por terem escrito esse livro. Mas no fim das contas, eles estavam certos. E os Estados Unidos, em vez de ouvirem essas pessoas, ouviram os sionistas. E é por isso que estamos onde estamos hoje. A questão da Palestina, a questão de Cuba, a questão do apartheid na África do Sul, todas essas sempre foram questões centrais para os iranianos. Eles têm esse processo de descolonização, essa mentalidade anticolonial muito forte no Irã. Para o Irã, a hegemonia dos Estados Unidos sobre a nossa região e sobre o resto do mundo só trouxe escuridão. E o Irã resiste. Mas a resistência deles é como a resistência do povo na África do Sul durante o apartheid. É legítima e não é agressiva. É apenas uma resposta à agressão, assim como a própria guerra sobre a qual a gente estava falando antes. A guerra não foi iniciada pelo Irã. Os Estados Unidos controlavam o Irã, na prática, desde 1953. Antes disso, eram os britânicos. Depois veio a Revolução, mas os americanos não quiseram abrir mão. Eles apoiaram Saddam, deram armas químicas para ele, depois impuseram sanções de pressão máxima. E há décadas, vem apoiando grupos terroristas dentro do país para realizar ações armadas. E agora, a gente tem a terceira guerra contra o Irã em 47 anos. Então, com certeza, não é algo meramente de interesse momentâneo. Mas eu acho que alguns desses estudiosos iranianos que vivem no Ocidente, ou que foram formados dentro da mentalidade ocidental, entre as elites ocidentais, dentro do quadro das narrativas do Ocidente, acabam escolhendo, ou passando a acreditar, em algumas dessas suposições ocidentais sobre o Irã. O Irã nunca foi agressivo em relação aos Estados Unidos. Mesmo assim, apesar disso, os iranianos sempre agiram de forma defensiva. Apoiar o povo da Palestina não é uma postura agressiva. Apoiar os sul-africanos e a resistência do sul da África contra o apartheid não é agressivo, é defensivo. E apoiar o povo de Cuba ou outros que vivem sob um cerco de fome também não é agressivo.
É o contrário. Mas os americanos veem qualquer resistência ao império deles como algo agressivo. Onde quer que você ande, mesmo no seu próprio país, eles consideram que você está pisando no território deles. Mas, de qualquer forma, o Irã tentou muitas vezes reduzir as tensões com os Estados Unidos. E depois da guerra, na verdade, até durante a guerra, os americanos se aproximaram do Irã, mesmo enquanto apoiavam fortemente Saddam Hussein. Eles fizeram alguns acordos que acabaram se tornando o caso Irã-Contras, quando o Irã comprou algumas armas dos Estados Unidos para ver o que aconteceria, mísseis terra-ar. Mas mesmo assim, os americanos tentaram enganar o Irã. Eles mandaram mísseis israelenses. E em uma ocasião, os iranianos devolveram os mísseis, dizendo: "Por que vocês estão nos mandando esses mísseis?" Porque viram inscrições em hebraico neles, então devolveram. Mesmo naquela época, o comportamento dos americanos já parecia suspeito, e no fim tudo acabou desmoronando. Ou então, nos anos 90, os iranianos concederam a Conoco, uma empresa de petróleo, um campo petrolífero no Irã. Eles negociaram por 2 anos, e depois os americanos impuseram sanções ao petróleo e ao gás iranianos. Quer dizer, há muitos casos em que os iranianos estavam dispostos a cooperar com os Estados Unidos. Depois do 11 de setembro, acreditando que a narrativa americana sobre a Al-Qaeda era verdadeira, os iranianos colaboraram contra a Al-Qaeda, e depois foram chamados de Eixo do Mal. E isso continua. O JCPOA, o Acordo Nuclear de 2015, os iranianos assinaram, os iranianos cumpriram, mas o Obama não. E claro, o Trump rasgou o acordo. Então eu posso te dar vários exemplos em que o Irã tentou mostrar boa vontade. Mas sempre que o Irã demonstra boa vontade com os Estados Unidos, a reação lá é que isso é sinal de fraqueza. Os Estados Unidos são... Esse é o grande problema dos Estados Unidos. Diferente de outros países, tipo... Se você mostra boa vontade comigo, eu mostro boa vontade com você. Isso é um sinal de amizade. Aí as coisas ficam mais fáceis. Com os Estados Unidos é diferente de todo mundo. Se você mostra boa vontade, eles dizem, estão fracos. Então vamos apertar ainda mais. Pois é, e esse é justamente o problema. Por um lado, os Estados Unidos não aceitam um sim como resposta. Ter um acordo que garanta que o Irã nunca vai desenvolver uma arma nuclear não é suficiente, certo? Eles querem sempre mais. E toda vez que recebem mais, querem ainda mais. Até o ponto em que, basicamente, tem todas as suas bases e você acaba numa situação parecida com outros territórios ocupados, sob controle total. Como o Irã lida com isso? Essa é a minha última pergunta agora, sobre essas negociações. Porque o que a gente pode ver, o que vimos em Islamabad, é que o Irã está disposto a fazer sugestões e adotar uma postura construtiva em relação aos Estados Unidos, para tentar atrair o país a realmente chegar a um acordo final de paz. E os objetivos disso já foram apresentados. A gente falou sobre isso antes. São 10 pontos, incluindo segurança, resolução de conflitos e outros temas. Qual é a estratégia para garantir que, caso os Estados Unidos realmente cheguem a prometer alguma coisa, eles cumpram o que prometeram? Essa é uma pergunta muito, muito importante. E eu acho que, na verdade, é a pergunta central em tudo isso. Eu diria que os iranianos mudaram completamente a forma de agir depois da guerra. Mesmo antes da guerra, eu não acho que eles tivessem mudado da maneira que vou descrever agora. Quando a guerra começou e os iranianos disseram, bom, estamos aqui agora, é um confronto direto, eles reagiram com toda a força que podiam. Lutaram a guerra. E disseram para si mesmos, a gente não quer uma guerra curta, queremos uma guerra longa. Mesmo sabendo que não queriam a guerra e que ela era destrutiva. Mas os iranianos queriam que a guerra durasse bastante, porque queriam garantir que os Estados Unidos se arrependessem de ter atacado o Irã, para que isso nunca mais acontecesse. Depois de um tempo, os americanos exigiram. Trump chegou a dizer que queria rendição completa e incondicional, mas isso não aconteceu.
it didn't happen. Then they were saying Iran is running out of missiles and drones. Every day they show these graphs in their briefings in the Pentagon. And then after a week, 2 weeks, things didn't change. The Iranians were fighting back. The people were united. And after roughly 10 days, I think, the Americans started sending messages to Iran. And the Iranians ignored them. Until the U.S. 15-point plan that I think was like on day 30-something, 34 or 5, something like that. I don't know, 36, maybe. And the Iranians rejected it because it violated Iran's sovereignty. And then Iran put forward its own plan. And Trump accepted it, the 10-point plan that you alluded to. So, and of course, after Trump accepted it, then his spokeswoman said, no, we don't accept it. E é esse plano que o Irã insiste que precisa ser discutido na mesa de negociações. E eu acho que é justo dizer que, de agora em diante, em qualquer negociação com os Estados Unidos, os iranianos não vão mais cumprir seus compromissos primeiro e depois ficar esperando os americanos cumprirem os deles, como aconteceu no acordo nuclear, o JCPOA. Naquela época, nós fizemos tudo o que tínhamos que fazer logo de início, e os americanos não fizeram. O Obama basicamente enganou o Irã. E até o fim do mandato dele, muitos dos compromissos que os Estados Unidos deveriam ter cumprido simplesmente não foram cumpridos. Então a gente viu nesse acordo de cessar-fogo, que comentamos antes, que assim que os Estados Unidos começaram a violar o acordo, permitindo que Netanyahu continuasse massacrando mulheres e crianças no Líbano, os iranianos disseram: é claro que o acordo de cessar-fogo também incluía toda a faixa de Gaza. Mas Gaza é mais complicado, porque esses regimes da região, Turquia, Jordânia, Egito, as monarquias do Golfo Pérsico e outros, aceitaram o falso cessar-fogo do Trump. Então é difícil para o Irã fazer qualquer mudança nisso, infelizmente. Mas no caso do Líbano, quando Trump permitiu que Netanyahu massacrasse os libaneses, o Irã disse: tá bom, então eu não vou cumprir a minha parte do acordo. Agora a equação é bem diferente do que era antes. E os americanos continuam insistindo que o Irã fale primeiro sobre o programa nuclear. O Irã responde: não, vocês é que fizeram guerra contra a gente. Primeiro a gente fala da guerra. Então, antes de qualquer coisa, o acordo de cessar-fogo precisa ser colocado em prática. Depois disso, as nossas negociações giram em torno do nosso plano de 10 pontos. E só então podemos falar sobre o programa nuclear. Ou seja, o Irã não se compromete mais com nada sem que o outro lado também se comprometa, e não permite mais que os americanos determinem o que deve ser negociado, nem o que vem primeiro ou por último. Eu acho que isso é algo enorme. E a esperança no Irã é que, se houver uma nova onda de guerra, isso ajude seus aliados ao redor do mundo, que ajude a Venezuela, que ajude Cuba, que ajude outros países que vivem sob a opressão e o poder imperial dos Estados Unidos. A ideia é que isso enfraqueça o império de uma forma que esses países possam começar a respirar, que o povo possa aos poucos romper o cerco. Então, vai ser doloroso. E para ser bem direto, eu não sei qual vai ser o meu próprio destino, mas é algo pelo qual a gente precisa passar. Se os Estados Unidos lançarem outra onda de ataques, nós vamos resistir. E o povo iraniano, disso eu não tenho dúvida, vai ser resiliente. Os americanos e os israelenses vão fazer tudo o que puderem. Acho que essa vai ser a última jogada deles. Então podem tentar de tudo, mas eu não vejo um cenário em que eles consigam vencer. E quanto mais eles insistirem nisso, no fim das contas, pior vai ser para eles. E eu pessoalmente acredito que o maior perdedor em tudo isso é o sionismo. Porque há 2 anos e meio, eles vêm cometendo um genocídio em Gaza e agora cada vez mais também no Líbano. E o mundo se voltou contra eles, olhando com horror. Mas agora eles também estão destruindo a economia mundial e pessoas em todo o planeta, que já se voltaram contra eles, estão dizendo: eles estão acabando com a minha vida.
Trump, Netanyahu e os sionistas estão destruindo a capacidade da minha família de se sustentar por causa dessa guerra egoísta. E isso vai fazer com que o clima se volte ainda mais contra o império, ainda mais contra o sionismo, essa ideologia. E a longo prazo, eu acho que isso vai tornar a sobrevivência da ideologia sionista insustentável. Unsustainable. É muito interessante a forma como você está colocando isso nessa estratégia do Irã, que eu realmente vejo como algo bem singular, de resistência, de resiliência e de saber absorver, sem escalar o conflito, sem ficar indefeso. Mas por outro lado, agora eles exigem que o outro lado cumpra primeiro, sem dar motivo para novos ataques. É uma estratégia muito, muito sofisticada. E com certeza a gente vai falar mais sobre isso depois. Para quem quiser te ouvir mais, quer dizer, felizmente você participa de vários programas, mas as pessoas deveriam ir a algum lugar específico para ler suas análises. Bom, eu fui removido do Instagram e do Facebook já faz um bom tempo. E como muitas das suas contas estão sendo removidas do Twitter agora, eu não sei como as coisas vão ficar no futuro. No momento, eu ainda tenho uma conta no Twitter, e lá o pessoal pode ver minhas entrevistas anteriores no seu programa. Eu recomendaria que as pessoas lessem Indo para Teherã e que incentivassem outros a lerem também. Eu acho que é um livro muito útil. E tem também, não é meu livro, mas tem outro livro, que também não é meu, escrito pelo Alastair Crooke. É um livro meio antigo, eu acho, chamado Cultura da Resistência, né? Eu até esqueço o nome porque li faz muito tempo. Mas é um livro interessante para quem quer entender melhor a mentalidade do povo iraniano, o eixo da resistência, de onde vem essa força, essa resiliência, essa forma de pensar, a empatia com os oprimidos e essa resistência contra o opressor. Isso faz parte da cultura religiosa, especialmente do islamismo xiita. Mas por enquanto eu tô no Twitter. A gente se fala por lá. Vou colocar um link para o seu perfil no Twitter aqui embaixo e também para os livros que você mencionou. Professor Sayed Mohammad Marandi, muito obrigado pelo seu tempo hoje. O Basic Word, sempre small thing.